TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e também seu canal 61.4 aberto e digital, né? Na sua TV Assembleia, canal 31.1 e 61.3. Então você tem várias opções, tanto da TV aberta como fechada, para assistir o programa Pela Ordem. Hoje o assunto não poderia ser diferente. Não ter um convidado, justamente pelo motivo que eu tenho que discutir o assunto desse julgamento, que acho é o julgamento mais falado, mais discutido na história desse país, e foi o julgamento do habeas corpus do presidente Lula, que aconteceu agora nessa quinta-feira passada. E está sempre comigo aqui, nosso consultor político, amigo Luiz Cláudio Barbosa, para a gente avaliar tudo desse julgamento, a implicação disso, inclusive, nas eleições de 2018, e avaliar o Supremo Tribunal Federal, que cada dia que passa está mais desgastado, levando ao povo brasileiro, cada dia que passa, menos esperança. Não pelo resultado do julgamento, mas o que antecedeu o julgamento, a maneira que eles se comportam durante o julgamento e as coisas que pode advir depois desse julgamento. Luiz, o que é que você achou? Esperado ou não? Um julgamento desvirtuado, né, do tema. Porque em determinado momento se queria discutir muito mais a questão da prisão de segunda instância do que objetivamente o habeas corpus. Um exemplo simples e objetivo. Tanto Lewandowski como Marco Aurélio queriam reverter a pauta. Não, ainda querem, né? Não, agora não, porque dificilmente hoje, agora não beneficiaria ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como outras lideranças políticas. Não, beneficiaria. Se for julgado de novo, para ser bem claro, para ser bem exato, o que tem lá são ações declaratórias de constitucionalidades. São ações que declaram a constitucionalidade de uma coisa que está na nossa Constituição, no artigo 5º, que é a referência à presunção de inocência, ou seja, que cada cidadão brasileiro só pode ser preso depois do transitado e julgado, e que o cidadão brasileiro é inocente até que se prova o contrário. Para se provar o contrário, tem que haver o transitado e julgado. Então, essa é a discussão. Essas ações declaratórias, né, essas ações declaratórias constitucionais, elas visam justamente isso, saber se o princípio da presunção da inocência a base foi essa. Tem que ser levado em consideração ou não. Até o último nível de defesa. Pois é, não, se ele tem que ser levado em consideração, como está lá no artigo 5º. A partir daí é que ele poderia cumprir pena. Quer dizer, era todo um trâmite longo, que literalmente deixaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante esse ano distante de uma prisão. Não, durante esse ano não, Luiz. Não, especificamente durante esse ano. Nós temos casos de pessoas que com 18 anos de julgamento prescreveu o assassinato. Eduardo Azevedo, ex-governador. Eduardo está aí para ser prescrito. Vai ser prescrito. O caso do Mensalão. Rapaz, aqui no estado de Ceará nós tivemos, você se lembra a morte daquela senhora e ela foi morta, o dono da Toque Disso, lembra da Toque Disso? Para quem não conhece... Foi aqui no estado de Ceará. Esse rapaz, ele usou o transitado julgado. Ele nunca passou um dia na cadeia. Ele usou o transitado julgado. E por aí vai. E se a gente for dar exemplo, ele passa o dia todo dando exemplo, né? Inclusive, o que eu estou falando aqui, vários ministros falaram lá. Sem dúvida. Vários falaram lá. Que a vítima, a família da vítima assistia o cara ser condenado, no entanto... O ministro Luiz Barroso falou vários casos abertamente. Inclusive que a família da vítima, você está dizendo, assistia na televisão um cara... O jogador Edmundo. E um cara que matou a família e não deu em nada. Jogador comentarista. No caso, ele está se referindo a Edmundo. E por aí vai mundo. Tem muitos. Se a gente for falar... Outro fato que é preciso a gente falar aqui, né? O que é preciso ser dito com muita veemência é que as pessoas querem continuar, as pessoas querem defender a impunidade do nosso país, carregando consigo o artifício da constitucionalidade ou não. E você vê isso em programas de televisão, em programas de rádio, o dia todo. As pessoas usam o juridiquês, né?
O juridiquês, eu tenho certeza que tem algumas pessoas que não entenderam lá, ministro do tribunal, não entenderam o voto da Rosa Weber, né? O Marco Aurélio, e são pessoas, o juridiquês, para não se queimar com nada. Eu não gosto do ministro Barroso, eu não gosto de quase ninguém dali, não. Né? Eu não sei nem se os critérios usados para aqueles caras chegarem lá são critérios altamente duvidosos, né, Luiz? Políticos. São E políticos. políticos. É uma escolha política. Terrível. Modelo muito ruim. Não é pelo mérito. O modelo jurídico brasileiro é péssimo. O modelo de escolha, de desembargador, de ministro tribunal é péssimo. Não existe pior no mundo todo. Né? É um modelo aqui, inventado aqui, feito aqui, de uma maneira muito ruim. Eu só estou querendo dizer uma coisa muito clara. As pessoas estão querendo, vários juristas estão indo para o rádio, para a televisão, para se esconder por detrás do notável conhecimento jurídico, notável saber jurídico, e colocar o resto da população brasileira como se fosse um lixo. Por não ter feito a faculdade de Direito, por não ter se formado, não ter se pós-graduado, não ter se inteirado de um assunto complexo, ela não tem direito de falar nada, não tem direito de dizer nada e tem que ficar calada e acabou-se. E eles é que têm, com aquela capa de super-homem, o poder de definir que o nosso país vai para o buraco. Isso não existe, cara. Né, Luiz? Você tá entendendo? Eu acho que você resumiu tudo. E o ministro Barroso foi muito feliz. Eu não gosto do ministro Barroso, não. Não gosto de jeito Mas nenhum. naquele momento... No momento ele foi feliz porque ele levou à tona o que está posto, cara. Está posto. Por exemplo, eu sou advogado, tenho amigos meus que podem ser presos, eu sou totalmente contra e me arrogo da Constituição brasileira, falando em constitucionalidade, irritado, defendendo que isso não pode acontecer, que isso é um atentado, rasga a Constituição, e eu totalmente fora da realidade. Quantas pessoas têm presas nesse país com uma decisão, com uma prisão provisória? Preventiva, provisória, preventiva, quantas? Aqui no estado de Ceará tem 20 mil presos, vamos supor. Eu lhe garanto que 15 mil estão presos preventivamente, ou seja, nunca viram juiz e nunca foram condenados. O presidente Lula teve 2 condenações e tem gente dizendo aqui a Gleice Hoffmann dizendo que o Brasil é uma republiqueta de banana, que estão fazendo injustiça. Então, se é uma republiqueta de banana, porque prendeu um cidadão com a condenação, Luiz, com 2 condenações, em primeira e segunda instância, com todos os recursos julgados, e agora vão julgar os embargos dos embargos. E o STJ tendo E o STJ razão. já tendo negado o habeas corpus, o STJ já tendo negado o habeas corpus, julgado em primeira instância, com todos os recursos negados, julgado em segunda instância, com todos os recursos negados, depois dos recursos ele implementou os embargos e foram negados, ele foi atrás do habeas corpus lá no Superior Tribunal de Justiça e negou. E agora foi para o Supremo Tribunal Federal, que passou 11 horas de sessão. Qual é o cidadão brasileiro? Colocaram o habeas corpus dele na pauta. Pois é, por cima de milhares, tem mais de 4 mil processos, botaram dele na frente de todos, não tem critério nenhum de nada. O que ficou provado, os senhores que arrogam muito a Constituição, é que no artigo 5º, que vocês falam de inconstitucionalidade ou não, ele diz que todo cidadão é igual perante a lei. Cadê a igualdade? Cadê a igualdade? O Palocci tem um processo lá para ser julgado. O Palocci tem um habeas corpus lá para ser julgado. Falaram, Luiz, no habeas corpus do Palocci? Não. Só para passar para ti a bola, Luiz, só quero terminar isso, porque me revolta a gente ver as pessoas... A prisão preventiva de Marcelo Odebrecht por 2 anos. O Marcelo Odebrecht ficou preso mais de 2 anos. Depois que ele passou a cumprir a pena dele, ele emendou a preventiva com a condenação. Ele foi preso preventivamente, foi condenado e não saiu mais. Saiu agora com mais de 2 anos por uma prisão, continuou preso, prisão domiciliar, para cumprir o resto do processo. Então, a discussão, senhores, não é o Lula. Por exemplo, tem gente que ficou feliz com a prisão uma decisão, ficou triste. Eu nem fiquei triste nem feliz, que é indiferente. A nossa discussão aqui, o olhar, tem que ser de cidadão brasileiro. E é o nosso olhar, o meu e do Luiz, é de cidadão brasileiro. Não tem nada a ver com partido nem com política, porque nós não estamos aqui para analisar partido e política, não. A gente pode analisar eleições. Ter tendências partidárias, não. E todas as pessoas que pensam com ódio e estão dos 2 lados, é porque elas têm a visão política. Ou a visão política partidária, ou a visão de interesse próprio. Tem pessoas
que defendem essa tal dessa impunidade contínua porque tem medo de ser preso. Ou que alguma pessoa sua vá preso. Serão presos. Por que os advogados defendem? Os advogados defendem porque é o serviço deles. No Brasil, o advogado não trabalha para conseguir uma sentença menor, não. Ele trabalha para conseguir, sabe o quê? Que o processo vá Prescrito. É. O trabalho é para protelar. O advogado bom é o que consegue todos os recursos, é o que consegue protelar, é o que consegue colocar o processo o mais longe possível do julgamento final. Esse é o bom advogado nesse país. Tá certo? Foi o que fez com... Bons advogados fizeram que o Maluf só fosse preso agora. Sem dúvida. O Maluf começou a delinquir quando? Ah, meu amigo, desde o início do processo. Anos 60. Nos anos 60, ele só foi preso agora. Bons advogados. E eles falam em princípio constitucional e está sendo destruída a presunção da inocência. Onde está a presunção da inocência de quem não tem dinheiro para pagar os recursos? De quem tem dinheiro para pagar advogado? Será que a Defensoria Pública do Estado, do município ou da União, a Defensoria Pública existe por aí, ela consegue essa quantidade de recursos que o presidente Lula já colocou aí? Até os embargos dos embargos? Será que consegue? Não, eu só estou querendo que a gente fique dentro da nossa realidade. Eu, por mim, o presidente Lula devia estar solto e ser candidato. E o povo brasileiro dizer para ele, olha, o senhor não pode ser mais presidente, porque o senhor transformou esse país num exemplo de corrupção para o mundo. E isso é muito ruim para o nosso país, porque se isso acontecer e todas as nossas leis forem desobedecidas e não acontecer nada com quem faz isso, é porque nós não vivemos no Estado Democrático de Direito, a nossa Constituição não vale nada, nosso Código Penal não vale nada, nosso Código Civil não vale nada, e o que vale só é a questão de quem tem poder ou não tem poder nesse país. E isso que eu não queria, e que nem o cidadão de bem queria. O que é que a gente queria? É que a gente viva num país e continue acreditando em alguma coisa, que ninguém acredita em quase nada mais. Esse é o grande ponto. Ninguém acredita em quase nada mais. Esse é o ponto para ser discutido. E aí, o presidente Lula, como o Luiz falou nessas ações, ainda vai ter a oportunidade, não sei se vão conseguir pautar. Sei que o Marco Aurélio vai tentar pautar essas ações declaratórias de constitucionalidade, que é a discussão do mérito desse processo, né, Luiz? Sem dúvida. A gente tem que compreender que após o julgamento do dia 24 de janeiro, literalmente se esperava que as ações da justiça tramitassem rapidamente e Lula estivesse preso. Só que, o que aconteceu? O Supremo, não respeitando as instâncias inferiores à sua, que, por exemplo, ela não respeitou o Sérgio Moro, não respeitou a turma do TRF-4, lá de Porto Alegre, o Carlos Frederico, não respeitou o STJ, pautaram, colocaram uma discussão que sabia que atingia a toda uma jurisdição. Porque você já imaginou, se o Lula fosse beneficiado, não ia ser só o Lula, ia ser uma sequência de pessoas, estupradores, Tu sabe o que foi que sonegadores. eu vi? É importante você falar isso. E políticos, né? Políticos. E políticos. Tu sabe o que foi que eu vi nessa história aí, Luiz? O Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, que é amigo do Aécio. Ex-colunista da revista Veja, que é amigo hoje do está Aécio, na Band News, Que é amigo do Aécio. Rede TV. Que é amigo do Aécio. Sim, sim, Confirme, por favor. É amigo do Aécio? sim, Que é amigo da irmã do Aécio. sim. Pronto. Ele que tem um verdadeiro ódio ao presidente Lula, porque existem coisas pessoais entre eles, né? Uma revista dele foi fechada, não sei o quê. Era a primeira leitura. A primeira leitura foi fechada, a maior confusão do mundo. Ele tem um verdadeiro ódio do presidente Lula. Ele estava defendendo o habeas corpus do Lula, mas principalmente não era o habeas corpus. Eu vi o programa dele na Band, ele estava defendendo justamente as ações declaratórias de constitucionalidade. Que é justamente o quê? Que depois daí, se o Aécio terminar o mandato dele, você duvida que o Aécio será preso terminando o mandato dele? Zera. Hein? Zera. É. Tudo zero, ele Tudo volta zero. para a estaca zero. Pois é, você duvida que ele será preso? Hoje, para a justiça de hoje? Ninguém duvida, porque o caso do Aécio é o caso mais escandaloso de todos, né, Sem Luiz? dúvida, sem dúvida. Como é o do Michel Temer. Porque existe a prova, o chip no dinheiro. Pois
eu vi um colega nosso, eu não entendi que também esse cara mudou de posição, mas qual é? Eu olhei lá na frente, qual é o problema lá na frente? É justamente esse, Luiz. É os interesses. São os interesses. São os interesses. Tem uma frase do... Por exemplo, você pega um cara como aquele, se mal me engano, é Cacai, um dos advogados mais caros do Brasil, e todos esses políticos... Ele que estava ontem, né? Ele que estava ontem? Ele está à frente, está entendendo, de um abaixo-assinado de 500 advogados, o escritório de advocacias, que é contra que o julgamento de segunda instância, o réu, a partir na realidade o réu não, condenado, a partir dali passe a responder pela prisão dele. É porque o nosso telespectador, ele não imagina a quantidade de dinheiro. Você não tem ideia. O volume de dinheiro que corre, o volume de dinheiro que passa, dinheiro sujo, pelas mãos desse escritório da advocacia, defendendo corruptos. Sem dúvida. Então, boa parte dessa sangria do dinheiro sujo, ela vai também para a defesa deles. E vou repetir, a defesa deles, estou falando nenhuma coisa aqui contra advogado. O réu tem direito de defesa, o advogado faz parte dele. Eu só acho que o advogado também deveria saber a origem do dinheiro que ele é pago. Né? Sem dúvida. Deveria saber. E há uma discussão hoje da questão da justiça, se também ele não é cúmplice desse processo. Pronto. Agora, eu estou querendo ir para esse lado, não. Eu estou querendo dizer só o seguinte. Você não tem ideia os milhões que essas pessoas gastam para conseguir essa prescrição. Cada recurso desse, né, Luiz? Cada embargo desse, cada recurso, cada trabalho é cash. E cash de banca de advogado, cara, meu amigo, se eu for dizer os preços aqui, você nem acredita. Você nem tem nem ideia. Você não tem nem ideia os valores que esses homens colocam no bolso, né? Sem dúvida. Mas, Carlos, é interessante, eu acho que teve 3 figuras aí importantes. Primeiro, sem dúvida, é a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A Carmen, eu acho que ela foi muito segura nas suas ações, muito inteligente nos embates dentro do plenário. Você não acha cedo não para dizer isso? Não, nesse processo agora ela fez um papel muito importante. Eu acho cedo para dizer isso, mas diga. Mas até agora ela fez um papel muito importante. Por exemplo, o Lewandowski e o Marco Aurélio queriam o quê, o Celso de Mello? Queriam discutir primeiro a prisão em segunda instância. E ela literalmente ligou essa discussão a habeas corpus do Lula. E isso criou uma pressão popular muito forte. Isso foi, na minha avaliação, um primeiro movimento coerente contra a negação do habeas corpus de Lula. Perfeito. O segundo movimento... Perfeito, mas você vai ver o segundo movimento daqui 2 minutos. Tá certo? Estátua aí, fica parado. Tudo bem. Não se mexa. Tudo não bem. se mexa. Eu volto já com o segundo bloco do programa Pela Ordem. Eu tenho que cumprir os nossos compromissos aqui. E eu volto já com o segundo bloco do programa Pela Ordem. Sai daí não, estou lhe esperando. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberto digital, na sua TV Assembleia, canal 61.3, aberto digital, na sua TV Assembleia também 31.1, aberto digital. Lembrando que você assiste também na Multiplay, canal 6 da Multiplay,
Tem gente que só fala multiplayer, né? Eu tenho que falar aberto e tal, mas é importante os canais abertos e fechados. Se você tem multiplayer, você assiste o canal C da multiplayer. Se você não tem, você assiste no canal aberto na sua TV digital, tá certo? Mas eu tinha deixado o Luiz parado, em estátua, não sei se ele está em estátua ainda. Até olhar aqui, está em estátua? Está em estátua ou tá não? Foca aqui o Luiz, você está em estátua, está parado aí. Tinha deixado o Luiz parado em estátua, ele estava querendo dizer 3 coisas fundamentais nesse julgamento. Vamos lá. Pode sair da estátua, diga aí, Luiz. Vamos lá. A ministra Carmen Lúcia, muito habilmente, quando notou que principalmente Marco Aurélio, Lewandowski e Celso de Mello queriam inverter as pautas, queriam primeiro discutir o quê? Queriam discutir a questão da prisão de segunda instância, né? Revisar o que já tinha sido decidido no plenário em outubro de 2016. Ela um ano atrás, né? literalmente não permitiu e colocou o habeas corpus na frente. E personalizou a discussão da liberdade do Lula, o habeas corpus, em relação à discussão de segunda instância. Isso foi na quinta. Quando foi na segunda-feira depois, quem foi dar uma entrevista no Roda Viva, Carlos Frederico? O juiz Sérgio Moro. E quem foi que o juiz Sérgio Moro elogiou abertamente? Elogiou abertamente, disse que conhecia o caráter da ministra e a ministra, ele tinha plena confiança no voto dela e no voto do Celso de Mello. Foi outro, ele falou? Mas Mais especificamente com ela, que ele disse que trabalhou com ela, que foi com a Rosa Weber. Rosa Weber. O Carlos Frederico, um dia depois, na terça-feira, no seu programa de rádio na AM Cidade, disse uma coisa que eu achei muito interessante. Você disse que ali, na sua avaliação, o interesse do Sérgio Moro era jogar uma pressão social em cima da ministra Rosa Weber, Mas porque o voto dela era o decisivo. Era o único voto que podia mudar e decidir. Porque o Gilmar Mendes, que tinha votado de forma contrária, já tinha decidido e mudaria o voto. O Alexandre acompanhou o voto do Teófilo Zavascki, né? O Alexandre... Não, Moraes. Os outros que votaram, todos que votaram contra o habeas corpus, Permaneceram. todo mundo já sabia. Os que votaram a favor, permaneceram. A única mudança que houve, né, em relação... Não é o habeas corpus. A votação da prisão em segunda instância, tinha acontecido, foi o Gilmar Mendes. O voto da Rosa Weber acompanhou o voto dela anterior. Esse voto dela agora contra o habeas corpus segue o que ela fez em 2016. Já seguindo o entendimento do tribunal, ela falou isso lá. A única coisa que eu consegui entender do voto dela, que a instituição devia ser valorizada. Que ela perdeu em plenário, mas segue a maioria. Isso, pronto. Então o que acontece? E por vontade dela, tinha até vontade de dar o habeas corpus, mas ela segue o entendimento já expresso pela instituição Supremo Tribunal Federal, que foi em 2016. Foi o que ela disse. E aí, quem esperava que ela ia mudar de voto, não mudou. Aí foi que foi para 5-5. E a ministra Carmen Lúcia, que também já tinha votado exatamente da mesma maneira contra, desempatou, né, contra o habeas corpus do presidente Lula. Essas duas figuras foram interessantes, né? Foram primordiais. Carmen Lúcia e Sérgio Moro. Agora, a terceira figura que eu vou citar, você, no programa Corre Irmão Nosso que nós fizemos, você tinha já declarado que foi, na sua avaliação, o ponto fundamental. Eu até lhe perguntei, Luiz, foi a questão do general Vilas Boas, eu até lhe perguntei, por quê? Aconteceram fatos, né? Aconteceu uma declaração do general Lessa. Da reserva, que foi muito forte. De terça para quarta, que saiu no jornal O Estado de São Paulo. Pronto. Aí... Quarta-noite. Aí, essa declaração foi esfriada, porque várias pessoas disseram, não, ele não fala em nome do Exército, ele já está na reserva. Só que o general Vilas Boas tuitou um dia antes Não, quarta-noite. Quarta-noite, saiu o Twitter no jornal. Desculpa. Saiu os Twitter nos jornais todinho. Do horário nobre. Terça-noite, desculpa. Pronto. E nesse Twitter ele foi muito forte. Praticamente ele ratificou o que disse o general Lessa. Ele disse que... Eu vou até pegar aqui para a gente falar a frase por igual antes de terminar o programa. Mas ele disse claramente o seguinte, que o Exército, as Forças Armadas estavam atentas, pega aí, Luiz, ele estava atenta, as Forças Armadas estavam atentas para
que a nossa Constituição fosse respeitada, mas, e principalmente não graçasse no Brasil a impunidade, que ele comungava com o sentimento da população brasileira, que não aceita mais impunidade no nosso país. O resumo da obra foi esse. E que o Exército Brasileiro estava atento para cumprir o seu papel constitucional. Agora, esse papel constitucional tem vários entendimentos. Como tem vários entendimentos, tudo no Supremo Tribunal Federal, né? No Supremo Tribunal Federal, tudo tem o entendimento que você quiser. Às vezes eu vejo algumas discussões, aqui mesmo no Ceará, as pessoas dizem assim, rapaz, o fulano fala daquilo, não sabe de nada. Se eu não sei, se eu não sei de nada, mas eu estou pensando igual a um juiz, ou a um desembargador, ou a um ministro que pensa igual a mim, então nem eu, nem o desembargador, nem o ministro, que tem notável saber jurídico, sabe de nada. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sabe de nada. Por quê? Porque aqui no Brasil é o único país do mundo que não é natural o juiz divergir do outro. Mas não é natural essa divergência com a dela no todo. O mesmo juiz, sabe para que isso é bom? Essa liberdade, sabe? De dosimetria, essa liberdade, dessa tal hermenêutica. Sabe para que isso é bom? Isso é bom para vender sentença, como aconteceu aqui no estado do Ceará. Um juiz, ele é onipotente com a toga dele, e ele é o mesmo cara que pode lhe inocentar ou lhe condenar. Ou ele pode lhe condenar de manhã e lhe inocentar à tarde. Por isso que tem essas declarações que eles não gostam. Mas por que é que um homem experiente, com a consciência que tem o general Vilas Boas, deu essa declaração? Porque ele sabe que... E eu vou dizer por que é que ele deu. Os dois tweets. Eu vou dizer por que é que ele deu. Já eu leio o que ele disse. Agora eu vou dizer por que é que ele deu. Por que é que o juiz deu essa declaração? Vou lhe mostrar aqui, que eu guardei isso aqui comigo para esses momentos que eu estiver fazendo essas análises, viu, Luiz? Eu vou dizer por que é que o juiz deu essa declaração, como se ele pudesse definir o que é legislação e o que não é. Não é que ele possa definir o que é legislação, não. Que ele, como eu, ele é leigo. Mas essa frase aqui é de um membro do Supremo Tribunal Federal, foi dita há pouco tempo. Vossa Excelência nos envergonha. Sozinho desmoraliza o tribunal. Não tem patriotismo. O senhor tem sempre interesse por trás que não é o interesse da justiça. Então, se o ministro Barroso disse isso numa sessão do Tribunal de Justiça desse país, em relação a um colega dele, eu digo para todos vocês, quando estão julgando, têm sempre interesse por trás que não é o interesse da justiça. Por isso, por todo mundo hoje no país saber que é assim, é que o juiz, o general Vilas Boas disse o seguinte: nessa situação vive o Brasil. Resta perguntar às instituições e ao povo que realmente está pensando no bem do país e das futuras gerações e quem está preocupado apenas com o interesse pessoal. Mesma coisa, não? Asseguro que a nação, que o Exército Brasileiro julga compartilhar os anseios de todos os cidadãos, eu disse aqui, de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social, à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Presta atenção, ele é comandante do Exército Brasileiro, diz, assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todo cidadão de bem, de repúdio à impunidade, todo cidadão de bem repudia a impunidade. E de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Várias pessoas que não gostam do tempo da ditadura como eu, não gostei de ouvir isso. Porque não precisa um general entrar nesse meio. Inclusive, existe um entendimento, ou melhor, uma regra, se não me engano foi feita em 2002, que as pessoas no tempo da Dilma, né? 2002, 2012. 2002, tempo do Lula. Era na Fernando Henrique Cardoso. No tempo da Fernando Cardoso, Se lembra que ele instituiu uma regra que membros da... Um código. E membros do Exército Brasileiro, principalmente os da ativa, não deveriam dar opiniões políticas. Por isso que a maioria das vezes essa opinião é dada por
generais ou comandantes que estão na reserva. Pronto. Então, eu não gostei também não. Mas por que é que ele fez isso? Porque tá demais, Luiz, né? O Supremo Tribunal Federal, que era a última esperança, era a última trincheira. Era o último guardião da democracia. Era a última trincheira da democracia, está desmoralizado. Por ela mesma. Desmoralizado. Por eles mesmos. Pelas ações deles mesmos. Tem gente que está discutindo que é porque não deve ter. Eu estava vendo um programa, entre aspas, e na discussão, um dos advogados está defendendo que não deveria haver transmissão de televisão pelo tribunal. Aí eu disse, só tem um jeito, rapaz. A gente voltar no tempo só tinha rádio e do tape, que a gente gravava e falava depois. Amigo, não dá para fazer isso não. Você está na época que tudo está nas mãos. Todo mundo é visto o dia todo. Todo mundo é. Nós estamos no Big Brother. Você querer colocar o magistrado para que ele, dentro da clausura e da escuridão de um tribunal, ele possa tomar a decisão que ele quer, não é de acordo com o juridiquês, não. O notável saber jurídico, não. É de acordo com o que disse aqui o Barroso. O Barroso. Não é, Luiz? A sua decisão, ministro, tem sempre interesse por trás, que não é o da justiça. Aí você fecha as câmeras, menino. Deixa aqui no making off, fecha as câmeras e vamos decidir aqui de acordo com o nosso interesse. Isso dá certo? Tenta dizer, Luiz. Teve alguns movimentos muito interessantes. Na terça-feira, houve manifestações populares a favor e contra. As que eram a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diminutas e com pouca participação social. As que eram contra ele, razoavelmente fortes e com bastante pessoas. Eu achei, e depois desse ato que aconteceu, né, Luiz? Que as pessoas não estavam indo mais para a rua, eu achei muita gente. Na terça-feira à noite. Numa quarta-feira à noite. Na terça. Na terça-feira à noite, muita gente, Luiz. Muita gente. E é interessante, Carlos, que nós... Porque essas reuniões, desculpa lhe interromper, mas só lembrando, aqueles outros dias que deram aquelas... Grandes multidões. Monstruosas, era finais de semana. Né? Era final de domingo, era feriado, né? Quase sempre planejado no calendário. Agora, mas aí que eu quero... os apoiadores do Lula estão muito mais articulados. Mas aí... Porque aonde eles fizeram o movimento, fizeram um movimento pífio. Foi a mesma coisa que eu vi em relação àquele momento e fizeram em relação à... Queda da Dilma. Não, a Mariela. Exatamente. Teve um evento agora essa semana, que acenderam vela em todo canto. Foi triste a cena da Globo. Porque mostrou aqui em Fortaleza duas meninas, em frente à igreja São Benedito, com 4 velas. Aí foi para outro local, só tinha uma pessoa só mostrando o local, tinha uma pessoa só com a vela na mão. Por quê? Porque existiu uma comoção e uma solidariedade à morte da vereadora, no primeiro instante, que é natural, inadmissível num país civilizado uma representante popular morrer da forma como ela foi. Esse sim é um atentado à democracia. Está entendendo? Mas depois tentaram transformar a vereadora numa espécie de bandeira. Não respeitaram. Contra a intervenção. Para mim, eles não respeitaram a família. Não, eu concordo com você. E não respeitaram a família e não respeitaram a perda de um ser humano de uma forma violenta. Porque usaram de uma forma política muito grosseira. Baixa. Muito baixa. Muito baixa. Grosseira ao extremo. Não tiraram. Sendo o pai da Mariela, o parente ou irmão, eu não aceitaria jamais usarem a imagem dela abusivamente. No ano de uma politicagem barata dessa, em que a visão é do ódio, é do ressentimento. E foi o que aconteceu. Veio essa esquerda, essa direita extremista, burra, ignorante, e foi querer destruir a imagem do ser humano, né? Terrível aquilo aí. Também. Olha, esse maniqueísmo que a gente vive nesse país é uma coisa que precisa ser discutida. E combatida. E a gente está na TV pública, a gente tem a obrigação de fazer isso,
E eu acho, e você como cidadão tem que fazer. O olhar que a gente tem aqui sobre tudo isso é o olhar cidadão. É uma coisa espetacular que eu faço, que o Luiz faz, não. É nossa obrigação. Nosso dever. É nosso dever, porque nós somos jornalistas, nós somos eu e o Luiz, não sociólogo, mas eu que sou homem de imprensa, que faço rádio, televisão, blog, nós temos obrigação de ser imparcial no sentido de passar a notícia como ela é. E o entendimento como ele é. Não tem essa história de 2, 3 verdades, não. A verdade é uma só. Ela só é distorcida quando ela tem um olhar de interesse. E tem um olhar partidário. Quando ela tem o olhar cidadão, ela é correta. Quem diz que tem várias verdades é uma pessoa que não acredita nem na democracia, nem no Estado Democrático de Direito, que ele vai questionar a própria lei em que foi formado o Estado Democrático de Direito. Que aquela lei ali não é verdadeira e não é certa. Então, essa visão muito não é porque o Nietzsche, você que é meu amigo, pode pegar o pensamento desses caras e carregar com você. Mas não quer impor à sociedade isso, não. Porque senão você vai transformar a sociedade num verdadeiro pandemônio. E nem o Nietzsche ia concordar. Com essa imposição, né, Luiz? Com certeza. O general Vilas-Boas, quando fez o discurso, na minha avaliação, ele fez o seguinte cálculo. Ele ia esperar que houvesse uma represália do presidente, setores do governo e da própria opinião pública. Não. O discurso dele encantou um eco muito grande. Não sei que vale nada não, mas o próprio presidente Michel Temer, presidente hoje no Brasil não vale coisa nenhuma, né? Mas o próprio presidente Michel Temer defendeu o Raul Jungmann. O general. O Raul Jungmann defendeu o ex-ministro da Defesa. Né? Influenciou no plenário? Influenciou. Você acha que influenciou? Influenciou. Eu acho que na minha avaliação... Mas Luiz, só quem mudou o voto... Não, só quem não mudou o voto e se esperava mudar o voto, só quem não mudou o que esperava foi a Rosa Weber. Mas ela, desde o princípio, ela sempre acompanhou a decisão do plenário que... Você acha que essa decisão do general... Pesou sim. Fez com que ela... Não, ela... Fez com que ela pensasse assim, não, eu ia mudar, mas não vou mais não. Porque teve o Moro que disse aquilo ali... Fortaleceu a concepção dela. Não. Vamos botar assim, fortaleceu a concepção dela. Tá entendendo? Uhum. Porque, na minha avaliação, se o Lula sai daquele plenário solto, eu acho que nós estaríamos hoje enfrentando uma crise muito maior. Muito maior. Porque o Lula vem se diminuindo como liderança política. Vem se diminuindo. Diferente do antilulismo. Nós vamos falar sobre o efeito desse julgamento na eleição nesse instante. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se ele saísse daquele julgamento, um habeas corpus, desmoralizando, porque o que é eu não tenho notável saber jurídico, nem fiz faculdade de Direito, mas qualquer cidadão pode ter acesso a só ler como eu leio, ser curioso, não sou burro, né? Eu leio. E o habeas corpus é um instrumento mundial, que pode ser feito até por uma pessoa. Eu na cadeia preso, eu posso fazer um pedido de habeas corpus para um juiz. Eu não sou juiz não, mas não sou advogado não, mas sei disso. Eu posso fazer, eu na cadeia estando preso, eu posso fazer o meu pedido. Se chegar na mão dele, ele tem que... Posso fazer telefone, eu posso fazer. Agora, presta atenção. O que é no final? Foi o Fux que falou. Exatamente. Foi o Fux que falou. Tem que ter uma ilegalidade ou injustiça. Se ele desse o habeas corpus, ele dizer o julgamento da primeira instância e na segunda instância teve ilegalidade e injustiça. Pronto. E se isso acontecesse, o Lula é maior do que o Brasil. O Lula é maior do que a Constituição. O Lula seria maior do que todos nós. E quem é assim nos países, maior do que todos? São os reis. Os reis são absolutistas. Eles acabam uma lei e fazem outra lei. Eles são maiores do que a lei. Se isso acontecesse, eu não chamaria mais o presidente Lula de presidente Lula, nem ex-presidente. Eu chamaria meu rei. E todos nós seríamos súditos. Né? Não sei se vai acontecer. Se for, nós teremos rei e eu serei súdito. Você também. A gente volta já já. Não sai daí não. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor.
Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3 e também 31.1. Se você quiser, se você é assinante da Multiplay, você assiste no canal 6 da Multiplay, tá bom? E agora com o terceiro bloco eu vou pegar esse julgamento e meter ele aqui já no ano eleitoral de 2018. Luiz, o Lula é candidato, né? Dito candidato pelo PT várias vezes, né? Não, cerrou. Esse processo... Você diz assim, categoricamente? Categoricamente, porque esse processo de solidariedade por parte dos membros do Partido dos Trabalhadores tem um limite. Esse limite já foi atingido. Porque estamos no ano eleitoral. Teremos uma renovação de 2/3 do Senado, e teremos a renovação de todas as vagas da Câmara Federal todas as assembleias. E teremos uma grande parte dos governadores tentando reeleição ou lançando candidatos da sua base aliada. O que acontece? Vamos pegar especificamente só o Nordeste, por um primeiro momento. Bahia, quem é que governa? PT. PT. Ceará, PT. E Piauí, PT. Bahia, Ceará e Piauí, são os três só? São os três, são PT. Paraíba, PSB, aliado do PT. Sergipe e Alagoas, PMDB, aliado do PT. E o Maranhão, que é do PCdoB, aliado. Flávio Dino, né? Exatamente. Então você cria... Aí você só sobrou o Rio Grande do Norte? Interessante. O PSD, governado pelo PSD, mas o PT também faz parte do governo. Em síntese, no Nordeste especificamente, já se começa a se pensar mais diretamente as eleições. E esse pensamento é acompanhado por quem? Diretório Estadual do Acre, vai ter eleição lá. O governo é do PT. Você se esqueceu, o Acre é o governador do PT também. Que é o Tião Viana, né? E nós temos também no Minas Gerais, Fernando Pimentel. Do PT também. Quer dizer, existe hoje dentro do PT um movimento, não abertamente, mas que diz que é hora sim. É hora da opção B. O julgamento foi agora, essa semana. Você acha que eles já estão se reunindo para discutir? Já, Carlos. A retirada do... Já. Mas deixa eu discordar de vocês. Você fica com raiva não, né? Não, acho que é interessante. Não, eu vou discordar. Eu vi várias declarações, inclusive da presidente do PT, Gleice Hoffmann. Falei isso até no nosso programa que a gente fez na TV, mas vou repetir aqui o que eu falei. No programa... deixa eu me lembrar aqui do programa da TV Senado. Eu estou aqui tentando me lembrar do nome do programa. Deixa para lá o nome do programa. Programa de entrevista, Salão Nobre. Salão Nobre, pronto, me lembrei, Salão Nobre. O programa Salão Nobre entrevistou a ex-ministra, né, e atual presidente do PT, Gleice Hoffmann, e ela foi taxativa. Eles falaram da possibilidade da chapa que você falou aqui. Estava sendo negociada Ciro... Fernando Haddad, como vice, Ciro, candidato a presidente, Fernando Haddad, como vice do PT. E a jornalista falou, a nossa colega falou nessa possibilidade. Ela ventilou, disse, no caso. Ventilou essa possibilidade. E já estava havendo... a mesma coisa que você falou, estavam havendo conversações de entendimento. Houve um jantar, na qual os dois se reuniram em São Paulo. E ela disse, isso é... Sabe o que ela disse?
isso é o sonho dos nossos inimigos. Quer dizer, ela colocou o Ciro e o Fernando Haddad como inimigo. Isso é um sonho dos nossos inimigos. Essa chapa jamais haverá. Candidato chama-se Lula até o fim. Aconteça o que acontecer no próximo, na próxima terça-feira, o próximo julgamento, foi o que ela disse. Foi justamente desse intervalo. Nesse ato, né? E aí? Carlos, é interessante. Ela tem essa força toda? Existe uma peça publicitária criada pelo Partido dos Trabalhadores que eleição sem Lula é golpe. Não pegou. Nesse instante eu vi aqui uma postagem de deputados do PT dizendo que a decisão do Supremo é a continuação do golpe. Há uma tentativa de criar essa cronologia histórica. Isso aí é um mantra, né? Não, há tentativa de criar essa cronologia histórica, de explicação. Mas isso tem sentido, tentando Luiz? Fugir de um processo de autocrítica. Deixa eu falar. O Partido dos Trabalhadores, o Lula... Vamos fazer uma analogia sobre isso, antes de chegar na eleição, faz uma analogia nós dois sobre isso aqui. Porque às vezes a pessoa do PT, uma pessoa do PT pode achar que a gente é contra. Eu quero fazer uma analogia. Primeiro que o PT foi o responsável direto pela redemocratização do país. Primeiro que o PT tem figuras espetaculares, sabe? Vou falar agora como presidente Lula, que poderiam ser candidatos a presidente. E vocês esquecem. Tem o governador do Ceará. Sem nenhuma sombra de dúvida. Sem nenhuma mácula. Sem nenhuma sombra de dúvida, o maior, se vocês for escolher 3 governadores, o melhor dos estados, o Camilo vai estar no meio. É o grande administrador. Respeitado no Brasil todo, por todo mundo. A educação do Ceará é exemplo para o Brasil. A saúde do Ceará, apesar de toda a dificuldade, se comparado com as outras, é um exemplo para o Brasil. A capacidade do Ceará de se manter com 6 anos, 7 anos de seca, a população de Fortaleza sem nem racionamento, é uma loucura, é um exemplo para o Brasil. E por aí vai, eu não vou passar o dia todo falando aqui não. Algum dia lembraram do nome do governador Camilo para ser candidato a presidente? Não. Tem uma figura chamada Paulo Paim, que é um dos homens mais sérios desse país. Um homem que defende o trabalhador na essência. Para mim, a imagem do PT, gaúcho, senador Paulo Paim, negro, que é importante para a gente continuar na luta pela inclusão, que é uma bandeira do PT. Algum dia lembraram o nome do Paulo Paim para ele ser candidato a presidente da República? Não. Algum dia, algum membro da direção nacional do PT veio ao público pedir desculpa à população por os erros que foram feitos? Luiz... Nunca fizeram autocrítica. Pronto, é isso que eu quero chegar. O Luiz Moro, o Ministério Público, a Força Tarefa, teve condição de inventar tudo isso. Que depois também... Não, de inventar tudo isso. Toda a conspiração. Toda a conspiração. Para depois 3 desembarcadores do vamos fazer os passos. Vamos supor que eles tenham denunciado, toda a equipe do Moro, inventado toda a conspiração, que esses delatores, na realidade, são tudo pessoas mentirosas que estão lá só para conspirar. Todos esses, eu nem sei nem quantos delatores são. Que a questão do triplex não é tráfico de influência. Mais de mil pessoas que estão presas, né? Tudo isso que foi feito... orquestrado. Ao julgamento do juiz Moro, com todas aquelas... Ouvindo o Lula, ouvindo todos aqueles delatores, ouvindo aquela ruma de advogados. A defesa do Lula. E várias vezes, e outras vezes. Tudo aquilo, depois do julgamento, foi para o TRF4. Foi para o TRF4, aí lá houve outro julgamento. Teve todas as oitivas novamente. Depois das oitivas tiveram várias discussões, fizeram não sei quantos recursos. Aí quer dizer que combinaram também com todos os desembargadores todos os desembargadores lá do outro tribunal. Os três estão combinados também para destruir o Lula. Né? Aí foi pro STJ. Aí foi pro STJ. Lá pro Supremo Tribunal de Justiça, 5 juízes do STJ também estão tudo combinado, né, para destruir o Lula. Rapaz, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho maior boa vontade de achar que o que você disse pode ser verdade. Porque se isso fosse verdade, isso era um atentado à democracia brasileira, de morte da democracia brasileira. De morte. Só que não é isso. Não é isso, não dá. Mas aquela história do Joseph Goebbels, né? O ministro digo a senhora 1000 vezes. Pois é, o ministro da divulgação lá do nazismo,
lá na época da Segunda Guerra Mundial é verdadeira. Eu pensava que era papo isso aí. Se você ficar repetindo a mesma coisa, história mil vezes. as pessoas acreditam. E tem 30% das pessoas que foram ouvidas que acreditam nisso, cara. Carlinhos, mas deixa eu ser bem objetivo. É impressionante. O processo que agora está perto do desfecho, literalmente tira Luiz Inácio Lula da Silva do palco da sucessão presidencial. Agora, outros atores políticos vão ter um holofote para se apresentar, que é natural que a população, quando vá se aproximando perto das eleições, comece a escutar outras vozes. Mas, especificamente, o ex-ministro e ex-governador do estado de Ceará, Ciro Ferreira Gomes, está no centro do palco. Por quê? Porque ele é uma liderança com recall, ele é o único que pode reunir os partidos progressistas. Se ele não for os candidato, partidos de se ele não for candidato, só para corroborar com o seu raciocínio, ele já recebe a confiança do povo nordestino, né? Como Sim. Lula. Ele é Sim, nordestino sim. como Lula. Então, já esse percentual que ele tem hoje já aumenta, porque o Ceará, vou dar o exemplo do Ceará. No caso do Ceará, Luiz, na pesquisa que você divulgou, qual foi 60% é Lula. Hein? 60% é Não, Lula. a última pesquisa, como é que foi? Lula, Quando Ciro você e põe- Bolsonaro. Quando você põe o Lula... Não, bote a última pesquisa aqui que você me deu os dados, homem. Sobre quem liderava aqui no Ceará. Ciro, Não, desculpa. Lula. Você quer o cenário primeiro com É. o Lula ou sem o Lula? O último cenário com o Lula, o Ciro e o Bolsonaro. Fica aproximadamente... Você se lembra? Eu não me lembro. Se não, 45 Lula, 30 Ciro Gomes e... 29, né? Não, 30 Ciro Gomes e 27 Bolsonaro. Tá certo? Era tudo isso? Era... Mas aí que está o X da questão. Quando você coloca Lula e Ciro, Então, onde é que eu tô querendo chegar para você? Quando você me tira- entender, depois você segue daí. Tô querendo dizer, se você tira o Lula daí, quem vai herdar isso aqui no Ceará? é o Ciro. É o Ciro. É o Ciro. O Bolsonaro cresce muito pouco. Então, o que acontece, na minha avaliação... No caso, a candidatura do Lula, ela partiu os eleitores do Ciro. Ela tirou os eleitores do Ciro. Tira, do Lula, né? Né? Como da Marina. Como da Marina. Como da Marina. Mas interessante, a grande missão agora do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes é reorganizar uma nova frente progressista, uma nova frente partidária de partido de esquerda. Por que isso, na minha avaliação? Porque, como você bem colocou, ele herda um grande percentual de votos do Lula. Se o Partido dos Trabalhadores cair na real e começar a trabalhar massificando o nome do Ciro como um herdeiro natural de Lula, e não esperar que isso aconteça só na véspera do final do primeiro turno, mas a partir de agora, com certeza, tanto as coligações que o Ciro e o PT poderão montar serão competitivas, como a fragmentação de várias candidaturas de esquerda só literalmente vai impedir que um desses membros chegue ao segundo turno. É muito louco essa. Você vê como a candidatura do Lula é uma coisa muito louca, né? Por que isso, Castilho? Porque o Lula, cara, ele durante um tempo, como presidente, ele fez muita coisa boa para esse país. É preciso ser dito isso. Né? Existem pessoas que viveu naquele tempo, pessoas que passaram de classe, saíram de uma classe mais pobre para o início da classe média, passaram a fazer viagem e não faziam, nunca tinham feito, né? Passaram a ter acesso a bens de consumo e jamais teriam. A trabalho. Que não tinham carro, comprar um carro, que não tinha moto, comprar moto, que não tinha casa, comprar casa. Universidade. Filho de pessoas pobres conseguiram Frequentar terminar uma faculdade e fazer uma faculdade, um ProUni, ele fez. Então ele fez muita coisa. Fez muita coisa. É preciso que isso seja dito, né? Por isso que existe essa força ainda. E o mais importante, os coronéis, eles davam um dinheirinho na época da eleição. Por isso que diziam que tinha o voto de curral, né? Aqui no Nordeste, Cabresto, né? De Cabresto, né? O Lula institucionalizou o dinheiro para o cidadão mais pobre, com Bolsa Família. E ele fez uma coisa espetacular, que a direita burra nossa é contra. Tem muita gente que tem dificuldade sim para comer, meu irmão. A renda mínima. E ele criou a renda mínima. Criou a renda mínima. E criou um vínculo interminável com esse cidadão e ele. Ele tirou todos os políticos do meio, criou um vínculo. Ele deu uma de Getúlio Vargas, né? A ligação era ele e o eleitor. Ele e o eleitor.
Então são coisas que a gente avalia, por isso que tem essa força. E por isso que o Lula saindo do Senado, como o Luiz está avaliando aí, mexe com tudo, né? Mexe com tudo justamente por isso. E se a direção nacional do Partido dos Trabalhadores compreender que o momento agora é mudar esse discurso de eleição pegar sem o legado, Lula, as pegar coisas o legado boas, e que não eram só do Lula, eram do PT. Vou dar um exemplo claro. A história do Bolsa Família, o Bolsa Família foi uma invenção lá da Ruth Cardoso. Mas eles melhoraram. Que membros do PT Melhoraram. pegaram e levaram pro Lula. Ó, Lula, vamos fazer isso aqui, vamos melhorar. E o Lula aceitou e fez. O ProUni. O Luz no Campo era um programa do Fernando Henrique. Sabe por que eles fizeram o Luz no Campo? O Fernando Henrique fazia só para mostrar pro povo, não é coisa do PSDB, né? Só para mostrar pro povo. Aí o que é que o Lula fez? Pegou o Luz no Campo, fez o Luz para todos, né? Exatamente. Fez uma série de mudanças salutáveis à sociedade. Teve a coragem de fazer milhões de cisternas para a nossa população tomar uma água limpa e a nossa criança não morrer de diarreia. Tem muita coisa boa. Agora, é preciso entender o seguinte, todos nós estamos submetidos à lei. A Marina Silva disse aqui, uma declaração agora, que o julgamento aconteceu porque o Lula é um cidadão que está submetido, ninguém está acima da lei, foi o que ela disse. E é o entendimento nosso aqui que nós estamos falando, né? Eu concordo com você, Luiz, Carlos, obrigado, né? Eu agradeço e acreditamos que, querendo ou não, os debates deverão mudar e ser mais propositivos. Eu vou esperar, Luiz, para ver se essa tua previsão de que o PT vai atrás do plano B, né? No próximo semana, se a gente vai poder dizer isso aqui, né? Se realmente isso aconteceu. A você, assinante, obrigado pela audiência. Você, telespectador, obrigado pela audiência. E eu volto na próxima semana, se Deus quiser, arrumar um programa pela ordem. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.